Olá, pessoal. Vamos iniciar agora o conteúdo de saúde e doença. Esse conteúdo vai abordar especificamente as etapas do adoecimento e as medidas preventivas cabíveis na proteção da saúde da coletividade. Bom, o que significa saúde? Saúde, na leitura da Organização Mundial de Saúde, se traduz no completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. Se pararmos para analisar este conceito, fica perceptível o quanto é difícil se conquistar saúde. Não se pode entender que o indivíduo, para ser considerável saudável, tem que se encontrar no mesmo momento fisicamente bem, mentalmente bem e socialmente de forma adequada. Na realidade, o que a Organização Mundial de Saúde quis nos nortear, que avaliar a saúde das pessoas precisa ser realizado a partir destas dimensões de análise de saúde. Ou seja, precisamos olhar as pessoas buscando entender o seu bem-estar físico, o seu bem-estar mental e o seu bem-estar social. E jamais, em hipótese alguma, entender que saúde significa somente não ter doença. Na realidade, a saúde é o resultado do equilíbrio dinâmico entre o indivíduo e o seu meio ambiente. Como vimos na discussão do primeiro tema deste módulo, na realidade, processo saúde-doença é o processo pelo qual o ser humano passa por múltiplas situações que exige do seu meio interno um trabalho de compensações e de adaptações sucessivas que impeçam o seu adoecimento. Lembre-se, o tempo todo estamos expostos à possibilidade de adoecer. Ou seja, recordando o que vimos na aula anterior, o processo saúde-doença se traduz no conjunto de relações e variáveis que produz e condiciona o estado de saúde e de doença de uma população. Então, não podemos nunca deixar de perceber e de realizar a leitura dessas variáveis. Para não esquecer, as variáveis são ambiente, biologia humana, serviços de saúde e estilos de vida. Caso tenham alguma dúvida em relação ao significado destes fatores, retornem à primeira aula e revejam o conteúdo. Bom, pensando agora na doença, precisamos compreender como o adoecimento evolui no nosso organismo. Existem padrões de progressão da doença no organismo humano. Uma doença pode evoluir de forma aguda, rapidamente, para a morte. Como pode ter evolução de forma aguda para a recuperação? Ou, algumas doenças não alcançam o limiar clínico. Outras têm evolução crônica para o óbito e outras crônica para períodos sintomáticos e assintomáticos. Primeira coisa que precisamos avaliar é o sentido de aguda e crônica. Uma doença de evolução aguda são aquelas doenças que têm do seu início até o ápice da sua clínica uma evolução de até 6 meses.
E aquelas de evolução crônica são doenças com evolução acima de 6 meses. Vamos dar alguns exemplos. Quando a gente se expõe a um vírus e a gente evolui para um estado gripal, isso geralmente, quando a gente tem contato com o vírus, de 3 a 5 dias a doença começa a se manifestar, com coriza, febre, mal-estar geral, não é isso? Então, essa evolução aguda geralmente evolui rapidamente para a recuperação. No máximo, de 1 semana, ou seja, de 7 a 10 dias, já nos sentimos melhor e recuperados. Como tem algumas doenças, como por exemplo, uma infecção generalizada por Staphylococcus, que é uma bactéria que gera quadros de gravidade intensa. A maioria das vezes, essa doença, a partir do contato, pode evoluir para um quadro infeccioso também num prazo muito curto, de no máximo 1 semana, e em pouco tempo levar o indivíduo contaminado por esse agente e com quadro de infecção generalizada evoluir para o óbito, às vezes em 24 horas. Como existem algumas doenças, por exemplo, as hepatites anictéricas. O que é uma hepatite anictérica? A hepatite, ela é uma inflamação do fígado. E quando você tem essa lesão hepática, o corpo faz uma impregnação de bilirrubina, que é um componente que gera aquela coloração amarelada no corpo, que é classificada como icterícia. Existe quadros de hepatite onde este quadro clínico, que é típico da doença, não aparece. Então, às vezes, isso dificulta a consolidação do diagnóstico. Como existem doenças crônicas de evolução muito lenta, como, por exemplo, os cânceres, que vai gerando todo um dano orgânico e que, no fim, pode gerar o óbito. Como tem doenças crônicas, como, por exemplo, as doenças psiquiátricas, que acabam gerando quadros de sintomatologias intensas e de quadros assintomáticos. Ou seja, este indivíduo tem a doença durante um período muito longo da sua vida e, por vezes, apresentam a sintomatologia e, outras vezes, encontra-se no estado de equilíbrio, onde esses sintomas desaparecem. Bom, não temos a intenção neste momento que vocês entendam ou guardem ou detectem doenças que têm evolução aguda ou evolução crônica. Na realidade, o que a gente precisa entender é que as doenças apresentam padrões diferenciados de progressão. E estes padrões precisam ser detectados. Com que finalidade? Qual é a finalidade do profissional entender a progressão da doença? Esta finalidade se concentra na possibilidade de se instituir de forma eficaz a intervenção. Se estou de frente de um paciente com uma doença, num quadro agudo e que pode evoluir rapidamente para o óbito, isso sinaliza a rapidez que tenho que interferir de forma a proteger a saúde desses indivíduos. E assim sucessivamente nos outros padrões. Então, compreender os padrões significa ter a percepção exata do tempo que temos para instituir as ações de proteção e de controle da doença que acomete as pessoas que a gente cuida.